Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. O governo estadual voltou atrás e decidiu suspender as aulas presenciais nas escolas da rede em 36 municípios, entre eles Teresópolis. A informação foi divulgada nesta sexta-feira e compreende o período de 9 a 13 de agosto, portanto, a próxima semana, para uma devida análise em relação à situação da Covid-19. A decisão foi tomada em razão do aumento do número de casos nesses 36 municípios. Lembrando que na região serrana, o único município que não terá retorno das aulas presenciais nas escolas da rede estadual, pelo menos nesse período, é Teresópolis. Nessa próxima semana, os alunos aí da Rede Estadual de Educação terão apenas aulas de forma remota. Em relação à rede municipal, foi retomado no dia 5 o segundo semestre, Foi começado no dia 5 o segundo semestre com aulas de forma remota e a previsão da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação, é a retomada de forma gradual a partir do dia 16 de agosto, de forma presencial aqui no município. Lembrando que até o dia 16 ainda temos uma semana pela frente e será necessário aguardar o que ocorrerá aqui no município. Segundo o Estado, está havendo o aumento do número de casos da Covid-19. Nós cobramos do governo municipal um posicionamento em relação a essa alta indicada pelo governo do Estado, que no seu painel Covid indica 90% da ocupação dos leitos de UTI, enquanto a Prefeitura indica que há 50%. Mas, até a entrada desse boletim informativo, nenhuma resposta, nenhum esclarecimento foi divulgado. Havendo qualquer atualização, você confere aqui na Diário TV. Ainda em relação à rede municipal de educação, foi recarregado o cartão alimentação. Está aí informação divulgada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, cartão alimentação escolar recarregado referente aos anos letivos do mês de agosto de 2021. Muita gente estava cobrando, Estava nas redes sociais cobrando aí o atraso, Falando sobre esse atraso no pagamento do cartão alimentação escolar e saiu divulgado pela Prefeitura. Solidariedade. Produtores rurais do interior do município do 3º Distrito de Teresópolis foram contemplados com cestas básicas. A distribuição desses alimentos foi feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social através de uma equipe volante do CRAS Alto, que tem uma filial na localidade de Bom Sucesso. Foram distribuídas 95 cestas de alimentos do programa Agrofraterno, do Senar. Essas cestas foram distribuídas para famílias de trabalhadores rurais em situação de vulnerabilidade social e que estão inscritas no Cadastro Único do município. Foram atendidas as localidades de Bom Sucesso, Calado, Campanha, Estrelinha, Frades, Lúcios, Motas, Santa Rosa, São Bento e Vieira. A previsão é que na próxima semana outras 75 cestas chegarão ao município e serão entregues em localidades do 2º distrito do município. Falando em assistência social, nos próximos dias 12 e 13, o município realiza uma conferência sobre o tema. Quem traz a informação é o secretário da pasta, Valdec Amaral. Olá, nós da Secretaria de Desenvolvimento Social e o prefeito Vinícius Clausen temos um tema importante para tratar com você. Você sabe como está sendo desenvolvida a política de assistência social na nossa cidade de Teresópolis? Você sabe como estão as instituições e organizações civis que auxiliam a gestão pública nesse desenvolvimento das ações? Você sabe onde estão sendo aplicados os recursos que chegam para o nosso município para serem gastos e investidos na área de assistência social? Você sabe quais são as diretrizes, quais são os projetos, os planejamentos para o futuro da nossa assistência social? Pois é, nós precisamos nos informar. E a informação é o primeiro passo para que nós possamos participar nesse processo de crescimento e desenvolvimento de nossa política social. Assim, no dias 12 e 13 de agosto, nós teremos a nossa 13ª Conferência Municipal de Assistência Social.
Será um tempo de participação popular. Será um tempo onde nós vamos discutir o tema assistência social, direito de todos, dever do Estado, com financiamento público para combater as desigualdades e garantir a proteção social. Esse será um tempo de conferência, ou seja, conferir como estamos, onde queremos chegar, onde nós pretendemos, o que vamos fazer no futuro. Por isso é muito importante que você participe conosco desse tempo de desenvolvimento, desse tempo onde os seus direitos serão garantidos e preservados. A triste história do lixão do Fischer, que já foi um aterro, mas nos últimos anos voltou uma etapa atrás devido às condições precárias desse local, pode ganhar um novo capítulo em breve. Aparentemente, como não há solução aqui no município, o aterro do Fischer, outrora aterro do Fischer, atualmente lixão do Fischer, localizado às margens da BR-116, já deveria ter sido encerrado há pelo menos meia dúzia de anos e não há outro local para a destinação correta dos resíduos sólidos aqui de Teresópolis. A Prefeitura deve, a partir do próximo ano, começar a mandar o lixo de Teresópolis para fora. Ou seja, vamos pagar para que o lixo do município seja levado para outra cidade. Em princípio, os detritos serão encaminhados para Magé, onde a Câmara Municipal aprovou na última terça-feira um projeto de lei que autoriza a criação e reabertura de aterros sanitários na cidade, entre eles o lixão de Bongaba, um vazadouro que estaria apto a receber o lixo proveniente de outros municípios. E informações de bastidores dão conta que, caso Magé não possa receber o nosso lixo, outro município para onde os detritos poderiam ser encaminhados é Itaboraí, que fica a 75 quilômetros de distância, isso de Teresópolis, né? Ou seja, o dobro da distância de Magé. Então, essa informação que a gente apurou é que a partir do ano que vem, começaria em janeiro de 2022, o lixo de Teresópolis sendo levado para fora. Porém, não é um serviço gratuito. Deverá ser pago, assim como ocorreu nos últimos anos todos aí, né? O aterro do Fischer foi inaugurado em 2009, foi começado em 2008 no governo Petro, inaugurado em 2009, e desde aquela época Teresópolis recebe não só o lixo, mas o dinheiro de municípios como Carmos, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto. E isso é um dos motivos que fez o aterro virar lixão novamente, o grande volume de lixo despejado naquele local. E a partir do ano que vem, sem essa solução aqui no município, a tendência é que Teresópolis tenha que adotar isso. Lembrando que estamos funcionando o lixão do Fischer graças a uma liminar. 3 anos atrás, ele foi fechado pelo INEA, não seria possível mais utilizar, mas uma decisão da Justiça permitiu que esse funcionamento fosse arrastado até então. O governo federal anunciou esta semana programa de apoio aos conselhos tutelares. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vem trabalhando para aperfeiçoar e fortalecer o papel dos conselheiros em todo o país. Só no primeiro semestre deste ano foram repassados a 33 municípios quase 4 milhões de reais em equipamentos e em 2 anos e meio de governo, 820 conselhos tutelares foram atendidos. Além de equipamentos, a ajuda chegou em forma de capacitação técnica. Em 2021, já nesse primeiro semestre, nós já lançamos 3 cursos novos para que possamos cada vez mais atender às necessidades dos conselhos tutelares do Brasil. Para o segundo semestre, novos projetos já estão encaminhados. Em parceria com a Universidade de Brasília, serão oferecidos cursos à distância na recém-criada Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa escola nasceu no ano passado, em meio à pandemia, quando tivemos que encontrar alternativas para a capacitação desses profissionais à distância. As crianças e adolescentes precisam de voz, e nós temos que ser essa voz. O trânsito de Teresópolis está cada vez mais caótico. Segundo o Detran, já temos emplacados aqui no município quase 108 mil veículos. Somente nos 7 meses do ano, os 7 primeiros meses do ano, Teresópolis ganhou mais 1.583
veículos, mas 1.583 emplacamentos. E em alguns dias da semana a situação fica ainda pior, como por exemplo às sextas-feiras. Vejam só esse flagrante, esse registro feito por um telespectador da Diário TV, o comerciante Edson Brasinha. Trânsito, aí ó, 9h48, olha a situação que está o trânsito aqui, ó. Olha como é que nós chamamos, ó. 9h48 dessa manhã de sexta-feira, o trânsito está indo lá no início da Avenida Almirante Lúcio Meira, aqui, ó. Aí, frente à Lagoinha, ó. Imagina onde que está indo isso, tá? Imagina onde que está indo. Não sei se tem alguma coisa aqui, aquele sinal saindo ali na rua Heitor de Moura Estevo, que nós passamos por lá, estava enrolado também o trânsito. Agora nós estamos aqui, ó, em frente à Lagoinha, ó. E é engraçado que do lado de cá, ó, você já olha do lado de cá, o trânsito está tranquilo, ó, fluindo normalmente em direção ao Vale Paraíso. Agora, ó, em se falando de Avenida Almirante Lúcio Meira, da Casa de Saúde, em direção ao alto, olha lá, ó. Dá para assustar. Edson Brasinha. Como já falamos aqui na Diário TV algumas vezes, é para ontem que a Prefeitura comece a trabalhar um projeto para resolver a questão do trânsito de Teresópolis. É para ontem, 108 mil veículos quase, quando fechar agosto já deve passar de 108 mil veículos emplacados na cidade, fora os carros emplacados em outros municípios e os carros de veranistas. Então é para ontem, vai chegar um momento que todo teresopolitano vai ter o seu carro de passeio, só não vai ter onde utilizar. Falando em trânsito, na Manuel José Lebrão, um poste foi destruído após ser atingido por um caminhão de lixo. Olha só como ficou a estrutura. Segundo internauta, divulgou esse vídeo nas redes sociais, teria sido danificada após ser atingida por um caminhão de lixo na manhã desta sexta-feira. O governo federal iniciou o processo de privatização dos Correios. A primeira etapa já passou pela Câmara dos Deputados. A informação com a repórter Paola Oliveira. A Câmara dos Deputados, na última quinta-feira, aprovou o projeto de lei para a privatização dos Correios. A proposta encaminhada pelo governo em fevereiro autoriza a exploração dos serviços postais para a iniciativa privada. A proposta foi aprovada por 286 votos a favor, 173 contras, 2 abstenções e agora segue para análise no Senado. A Polícia Federal realizou mais uma etapa da operação que investiga fraudes no auxílio emergencial. Pelo menos 5 mil casos já teriam sido identificados. No Rio, a operação da Polícia Federal, na Rocinha, zona sul da cidade, os policiais fizeram buscas em uma clínica de estética que teria sido comprada com o dinheiro da fraude. Em Vila Valqueire, na Zona Oeste, foram apreendidos chips de operadoras de celular que podem ter sido usados nos crimes. O alvo principal da operação estava no município de Araquari, em Santa Catarina. De acordo com a polícia, o suspeito chegou a quebrar um computador. Foram apreendidos com ele R$30 mil em dinheiro e um carro. Esta é a segunda fase da operação. Em abril, 4 pessoas já haviam sido presas. A estimativa é de que aproximadamente 5 mil benefícios foram fraudados pela organização criminosa. 22 pessoas são investigadas por integrar a quadrilha. De acordo com a polícia, elas são hackers com muito conhecimento de tecnologia e usavam dados vazados na internet para requisitar os benefícios. Além de reprimir essa organização criminosa, que a atuação é nacional, você evita prejuízos. Como boa parte desse benefício é continuado, você evita novos prejuízos e que o recurso seja destinado efetivamente
àquela pessoa que precisa. As polícias civil e militares estão investigando um ataque a uma agência bancária na cidade de Cachoeira de Macacu, aqui pertinho de Teresópolis. Durante a madrugada, criminosos explodiram o setor de caixas eletrônicos. O repórter José Carlos dos Santos, o Cacau, repórter, esteve no local. Nós estamos na Governador Roberto Silveira, aqui em Cachoeira de Macacu, tá? Governador Roberto Silveira, Cachoeira de Macacu. Por volta de 3h30 da madrugada, bandidos explodiram, olha aqui, ó. Bandidos explodiram a agência do Bradesco aqui na Governador Roberto Silveira, em Cachoeira de Macacu, tá? Nós estamos em Cachoeira de Macacu. Os bandidos fugiram, tá? Os bandidos fugiram em direção a uma localidade conhecida como Faraó, tá? Nessa localidade conhecida como Faraó, os bandidos abandonaram seus veículos, os veículos que foram utilizados no assalto, fugiram para uma mata, e nessa mata os policiais estão nesse momento para tentar localizar os bandidos que assaltaram a agência do Bradesco aqui em Cachoeira de Macacu. Segundo informações, na troca de tiros, a viatura da Polícia Militar foi alvejada, tá? A viatura da Polícia Militar foi alvejada pelos tiros. Não temos informações de policiais baleados, mas os bandidos abandonaram 3 veículos na localidade do Faraó e se encontram na mata. Os policiais militares do BOP, né, ou do choque, não tem essa informação ainda, mas veio do Rio de Janeiro, da capital, para Cachoeira de Macacu, reforço policial para tentar localizar esses indivíduos. Segundo informações, até a aeronave já foi usada para tentar encontrar esses bandidos que explodiram o banco. Não foi um caixa eletrônico, eles explodiram o banco e a gente não sabe a quantia, o valor que foi levado ainda. As Olimpíadas estão chegando ao fim, mas os bons exemplos vão ficar por muito tempo. Aqui no Brasil, um dos maiores destaques aí desses Jogos em Tóquio foi a participação da jovem Raíssa Leal, a fadinha do skate. Aqui em Teresópolis, a modalidade já havia iniciado aí, né, um projeto, né? Praticantes da modalidade já tinham começado um projeto aqui na Praça de Esportes Radicais e após o sucesso lá da fadinha, viram a procura aumentar. A repórter Paola Oliveira esteve no local para conversar um pouquinho mais com o instrutor responsável pelo futuro dos jovens skatistas aqui no município. Nas Olimpíadas de Tóquio, o skate foi a sensação e foi a primeira vez que o esporte participou dos Jogos Olímpicos. O skate consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos equilibrando-se em uma prancha, dotada de 4 pequenas rodas, onde os praticantes se aventuram em manobras de baixos e altos graus de dificuldade. No skate existem várias modalidades e a mais popular é o skate street, onde os obstáculos ficam por conta da arquitetura da cidade, como bancos, corrimãos, escadas e calçadas. Teresópolis sempre teve muito potencial, graças a esse equipamento aqui incrível que nós temos e que já foi uma das maiores pistas da América Latina. Muitos da própria cidade não sabem, mas esse espaço aqui magnífico foi construído para um campeonato profissional brasileiro, né? Muito antes de Olimpíada, muito antes disso tudo, né? Graças a Deus, com a Olimpíada agora, isso está mostrando que não é a visão que o esporte traz, né? Não é as drogas, não é a zoação da cachaça, e sim o comprometimento com o esporte e a amizade que a gente consegue trazer, né? E a gente está trazendo isso aí hoje em dia para a cidade, como vocês podem ver, com a escolinha de skate. A gente está trazendo bastante criança, coisa que a praça já não via há mais de 5, 6 anos aí, com certeza.
Iago, quando que você deu início à escola de skate aqui? A escola de skate eu comecei, na verdade, em novembro do ano passado. A gente estava com a nossa praça ainda fechada, porque a praça ficou fechada há 1 ano por conta do Covid. Graças a Deus hoje a gente está aqui comemorando, andando, tendo as aulas de skate. Mas eu comecei em novembro na Praça Olímpica, com o intuito de ter mais crianças para andar junto com meu filho, que tem 6 anos e já pratica o esporte. E ele não tinha ninguém, né? E agora ele já tem aí vários coleguinhas para poder se divertir junto com ele. Aproveitando aí o gancho das Olimpíadas, né? Foi a primeira vez que o skate participou entre os Jogos Olímpicos e mostrou, né, para que veio, né? E mostrou a raiz do esporte e acabou motivando muitas crianças. Com as Olimpíadas aí em alta, a Raíssa Leal arrasando, né? Isso mostrou um diferencial para as crianças, motivou ainda mais querer conhecer mais do esporte? Quando as crianças veem uma menina de 13 anos trazendo medalha para o Brasil na competição mais importante dos Jogos no mundo inteiro, sem dúvida alguma isso motiva não só crianças como adultos também que tinham um sonho de aprender a andar e nunca conseguiu andar, abraçando o skate, mostrando a competição, e o skate por si só, ele já dá um show, né? Então muita gente conseguiu se identificar e achar o diferencial do skate, né? E quando você sentiu a necessidade de passar a ser não somente um skatista, mas também um instrutor? Pô, vou lá, vou ajudar as crianças, vou abrir a escolinha. Quando que isso surgiu? O meu filho tem o sonho de ser atleta, ele fala isso, não sou eu que incentivo, é com os vídeos, os campeonatos que ele vê, ele quer se tornar um atleta, né? Competiu estadual agora, atualmente, é o mais novo da categoria, competiu com crianças de 11 a 14 anos, ele com 6 anos passou para a final e conseguiu ficar em 7º colocado, então, ou seja, deu um show também, né? Então, quando eu vi a necessidade dele não ter amigos andando de skate, sim só estar no meio de adultos, né? E ali eu falei, não, preciso dar aula para outras crianças para ele ter mais amigos andando de skate, porque a essência do skate é você se divertir com os amigos. Eu comecei a dar aula para ele na Praça Olímpica e aí veio o pai perguntando, você dá aula, você dá aula, você dá aula, e eu não cobrava as aulas até então. E foi quando eu consegui a oportunidade de fazer o curso da ASERJ, de instrutor nível 1 e nível 2, agora falta apenas o nível 3, que vai me instruir como técnico. Hoje em dia eu tenho mais de 20 crianças fazendo aula, isso é incrível. Comecei com meu filho, com outros na praça de graça, e hoje em dia eu sou remunerado pelo esporte que eu amo, né? Hoje em dia é minha profissão, então o skate é para todos. Só basta ter vontade e dedicação. Se você tiver vontade e dedicação, você consegue aprender o esporte, né? Só depende de vocês que querem praticar. A maioria da procura depois da Olimpíada são dos pais pensando assim, vai que meu filho um dia vai para a Olimpíada, né? Então, sem dúvida, impulsionou muito o nosso esporte, né? Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, mais informações sobre essa escolinha de skate, o contato, detalhes aí sobre esse projeto aí do Iago Chiapeta, lá na Praça de Esportes Radicais. E na próxima edição do Boletim Informativo, uma segunda parte dessa reportagem feita pela Paola Oliveira, destacando atletas aqui da cidade que representaram o município em um campeonato a nível estadual. Turismo. O governo federal anunciou mais uma etapa do projeto que tem como objetivo contribuir com esse setor que sofreu bastante no período de pandemia. A ideia é incentivar que os brasileiros conheçam o que o Brasil tem de melhor. Que tal sentir a grandiosidade da Amazônia, ver de pertinho o show das cataratas do Iguaçu? No Brasil, o que não faltam são opções, pertinho da natureza. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas chegou a 18,2% em maio. No ano passado, mesmo com a pandemia, os parques nacionais receberam mais de 8 milhões de visitas. E a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo apontou que tem crescido o interesse por destinos ligados ao sol e à natureza, uma tendência que é sentida por quem trabalha no setor. De uns 3 meses para cá, houve uma retomada forte do turismo, com todas as precauções, né, com a gente tomando todos os cuidados. Aproveitando o momento, o ministro do Turismo foi até o Parque do Cantão, em Tocantins, para lançar a campanha Viaje pelo Brasil,
gigante pela própria natureza. A ideia é dar visibilidade a destinos pouco conhecidos pelos brasileiros. Nada se iguala ao nosso país. Somos a última fronteira. Sustentabilidade, preservação, fauna, tudo nós temos. Quem curte esse tipo de viagem, como a bióloga Ângela, garante que é uma experiência marcante. Nos faz prestar atenção em sons, em cheiros, em cores que a gente não vê todos os dias na nossa vida. E quando eu visitei o Parque Nacional de Sempre Vivas, no Cerrado Mineiro, não foi diferente. Mas ela lembra da importância de se praticar um turismo consciente e sustentável. Proteger essas áreas para que daqui a muitos anos outras pessoas tenham o mesmo deslumbramento, o mesmo encantamento que a gente tem a oportunidade de ter hoje. Lembrando que Teresópolis tem tudo a ver com esse projeto, né? Temos aqui 3 unidades de conservação ambiental, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Estadual dos Três Picos e o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, que atraem gente não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Os nomes dos lugares são endêmicos de cada cidade. E aqui em Teresópolis nós temos a palavra Guarani como uma palavra muito íntima da cidade. Temos um bairro com esse nome, uma cascata com esse nome. Bom, Guarani remete ao romance O Guarani, de José de Alencar, que depois vai virar ópera, de Carlos Gomes. O José de Alencar escreveu esse livro, Guarani, em 1857, ambientando o seu romance na Serra dos Órgãos, no Rio Paquequer, na região de Teresópolis, onde vai surgir então a freguesia. Já tinha surgido a freguesia de Santo Antônio do Paquequé e depois, em 1891, vai virar município. E, naqueles anos ali, ele tinha essa... Mesmo que ele não tenha vindo a Teresópolis para entender como é que era a região, para escrever no livro, ele descreve muito bem o livro, porque ele faz referência a um trabalho do Baltazar da Silva Lisboa, de 1788. No livro ele diz que o Paquequer, de quem ele fala, é o que está descrito no Baltazar da Silva Lisboa. E o Baltazar define bem o que é o Rio Paquequer, a Serra dos Órgãos, que ele vai passar por aqui quase 100 anos antes do romance ser escrito. E o romance, ele, de 1857, vai ambientar essa região da Serra dos Órgãos lá nos anos 1600. Ou seja, tem toda uma coisa com a história primitiva mesmo do Brasil, né? E, no caso, em Teresópolis, além do bairro Grande do Guarani, onde tem um quiosque das lendas e os nomes das ruas, fazendo referência ao romance, nós temos a Cascata Guarani, que é uma queda d'água na altura do final da reta, que era ponto de visitação antigamente. Hoje nem se chega ao ponto mais, porque os terrenos foram ocupados, todos viraram casas, então não tem como chegar perto. Mas, naquela época, até uns 50 anos atrás, era um dos pontos mais procurados de visitação em Teresópolis. E a nossa foto do dia é justamente a Cascata Guarani, que inspirou o romance O Guarani de José de Alencar, e pelo fato da cascata do Rio Paquequer estar descrita nesse livro Guarani, era o ponto que as pessoas queriam conhecer na Teresópolis de cerca de 100 anos atrás para cá. Interessante essa referência nossa com a literatura brasileira, né? E muito desconhecida essa passagem. Tem muita gente que não sabe e outros que nem acreditam que realmente o romance tenha sido ambientado em Teresópolis, e de fato foi, porque existem documentos disso. É isso. Fotografia do dia, Cascata Guarani em Teresópolis. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E para quem acompanha nossa programação lá pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!